Olá, meu nome é Fred Carvalho, sou integrante do Grupo 19 e estou aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que se chama A Importância da Implementação no Uso da Tecnologia para o Público Idoso durante a Pandemia de SARS-CoV-19. Nosso grupo é composto pelos seguintes membros: Denise Novaes de Souza, Érica da Silva Rocha, Fábio de Jesus Galdino, Felipe Augusto da Silva Soares, Fred Carvalho Sakakusi Kanoi e Will Lopes Batista. Agora eu vou fazer a introdução do nosso TCC. Os desafios provocados pela pandemia do Covid-19 fizeram com que as pessoas tivessem seus hábitos, costumes e parâmetros de convivência alterados, trazendo a necessidade de se evitar o deslocamento e as interações físicas entre os indivíduos, devido à ocorrência da crescente contaminação pelo vírus. Neste contexto, se fez necessário isolamento social, numa tentativa de conter a propagação da doença, sendo que os idosos foram os que mais sofreram com essa realidade, tanto por serem os mais vulneráveis no que se refere à contaminação, quanto pelo isolamento repentino que tiveram que lidar, privando-os de suas rotinas familiares e lidando com equipamentos que nunca haviam utilizados. Para este grupo de pessoas, houve uma demanda ainda maior de se estabelecer novos parâmetros de atendimento para suprir suas necessidades básicas, preservando o distanciamento necessário para proteger sua saúde. A tecnologia, então, se fez presente nesse quesito, em que os idosos tiveram a oportunidade de contato com o mundo externo, seja para o consumo como para a interação com familiares, podendo realizar de uma forma independente muitas tarefas que antes pareciam complexas. Com a análise da situação vivenciada por idosos em tempos de pandemia do Covid-19, sabendo-se que, na maioria dos casos, não tinham experiência com a tecnologia e a situação os impôs a uma interação inesperada e inevitável para que se pudesse ter acesso à comunicação, produtos e serviços, este estudo tem como objetivo investigar, através de evidências científicas e pesquisas, quais tecnologias foram utilizadas por este público durante o isolamento social, abordando pontos principais referentes ao uso das tecnologias por idosos, possibilitando conhecer quais os tipos disponíveis, identificar quais dessas tecnologias este público mais utilizou durante o período de isolamento social, descobrir as dificuldades que tiveram no acesso e aprendizado das ferramentas e levantar os meios de inclusão que foram disponibilizados para ajudar nessa questão. Agora o Will vai dar continuidade. Olá, eu vou falar sobre a metodologia aplicada para desenvolvimento desse estudo. O estudo trata uma discussão gerada através da revisão bibliográfica exploratória, para realizar o aprofundamento ao tema norteador desse artigo. Vale destacar que a análise dessa revisão foi pautada em pesquisas quantitativas e artigos já disponibilizados, voltado para o público idoso em tempos de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Para o desenvolvimento desse estudo, foi elaborada a seguinte questão: como a tecnologia influenciou os idosos durante a pandemia? Isso definiu critérios para a inclusão dos materiais. Foram selecionados estudos em português, inglês e espanhol que tivessem um texto completo, projetos com base em inclusão digital, aplicado para idosos e pesquisas quantitativas associadas ao uso de tecnologia por idosos durante o isolamento social. Todas as publicações selecionadas são gratuitas. Os resultados da busca dos dados atingiram mais de 30 artigos e pesquisas relacionados à tecnologia e idosos na pandemia. Foram aplicados, então, os critérios de inclusão e exclusão. Após um enquadramento correto no tema norteador e objetivo, foram selecionados 10 estudos. Posterior a isso, com a leitura detalhada dos textos completos, a fim de ressaltar pontos importantes, selecionaram-se 6 materiais base para o desenvolvimento dessa discussão. Dentre eles constam estudos aplicados com idosos e a inclusão destes nas tecnologias, abordagens literárias de artigos científicos no tema e pesquisa quantitativa do aumento do uso desses recursos pelo público idoso. Essa foi a metodologia aplicada. E agora eu chamo o Fábio para tomar a palavra. Dos 6 materiais selecionados para a discussão, observamos as seguintes características.
3 foram publicados durante o ano de 2020 e outros 3 no ano seguinte, 2021. Foram divididos entre si da seguinte forma: 2 foram divulgados em revistas científicas multidisciplinares, um outro em anais de eventos sobre informática, 2 outros em repositórios de universidades e, por fim, um estudo observacional para empresas. Lembrando que buscamos dados originários em nosso país para analisar informações mais próximas da nossa realidade e maior identificação com a população brasileira. Desenvolvemos, então, uma tabela constante no trabalho escrito, que foi elaborada e separada assim. Cada artigo recebeu uma numeração de 1 a 6 e apresentam aspectos sobre a importância tecnológica, impactos causados pela pandemia, a inserção das tecnologias para idosos, a ajuda na saúde mental, como estão sendo usados os smartphones e como se dá a absorção destas tecnologias nesse momento de pandemia. Além do tipo de estudo, autoria e ano de produção, constam local de origem e foco de pesquisa. Com o objetivo de investigar melhor como estão abordadas a utilização das tecnologias pelos idosos durante a pandemia, separamos em seguida os 6 trabalhos em 2 situações distintas, sendo elas dificuldades de acesso à tecnologia e inclusão digital para o público idoso durante o isolamento social e adesão à utilização das ferramentas tecnológicas por idosos em tempos de pandemia. De acordo com a divisão mencionada, a seguir, meus colegas Felipe e Denise falarão mais um pouco sobre cada um desses trabalhos. Vou dar seguimento, na apresentação aí do TCC, em continuação ao que o Fábio mencionou. As dificuldades de acesso à tecnologia e inclusão digital do público idoso durante o isolamento social. Em seguida, temos uma tabela fazendo uma comparação de gerações para ter um dimensionamento maior e com isso a gente conseguir identificar quem sofreu mais, nesse acesso à tecnologia. Então nós temos aí o primeiro grupo, que são os veteranos tradicionais, que são até a Segunda Guerra, que ocorreu aí em 1945 e finalizou, na verdade. Tem os baby boomers, que foi os nascidos pós-guerra até 1969. Então, os veteranos e tradicionais quase não tiveram contato com a tecnologia ou foi bem pouco. Já os baby boomers tiveram contato com a televisão e cultura, incluindo aí cinema, música, teatro. E aí depois a gente começou a entrar na geração X, que é a geração entre 70 até 80, onde tivemos os primeiros computadores e videocassetes. Depois a geração Y, que é de 1981 até 1990, teve o seu primeiro contato com a internet, o computador, nessa época aí se utilizando com uma memória menor e mais simplificada. E agora, no caso, a geração Z, de 91 em diante, a gente diz em diante porque é a geração aí com mais de 18 anos e que a gente pode fazer um comparativo, onde eles tiveram contato diretamente com a internet, com jogos aí como PlayStation, smartphones e redes sociais fazendo parte do seu cotidiano. E isso acabou impactando, obviamente, aí na forma de lidar com esses tipos de tecnologia. Nessa parte do estudo, a gente dividiu em 2 partes aí os artigos de 1 a 3, o qual eu vou falar, de 4 a 6, que vai ser a Denise. Nós temos aí como referência nos artigos 1, 2 e 3 as principais dificuldades que são encontradas pelos idosos, onde tiveram aí uma sensação de isolamento e depressão causada pelo distanciamento, que fazem parte da geração tradicional de veteranos e os baby boomers, como eu já mencionei, que eles têm a dificuldade aí por ter acesso à tecnologia em si, ou foi tardio, ou muitas das vezes eles optavam por ter um acesso direto, seja no banco, numa compra, ou até mesmo aí um bate-papo, ou na opção aí de visitar seus familiares. Então eles tiveram uma grande dificuldade nesse acesso a um aplicativo do banco, de compras, por terem que pedir algum delivery, ou até mesmo aí o mais básico, que seria uma ligação de videochamada,
E com o avanço aí da Covid-19 e a implementação do lockdown, se sentiram, acabaram excluídos, dependendo de outros para auxiliá-los em coisas que eles mesmos tinham autonomia, além do que também teve um agravo, porque quanto menor a independência financeira, né, deste idoso, maior foi o abismo digital, criando aí para essa parcela da população uma dificuldade muito maior, além do que eles tinham, né, muitos receios, permanecem tendo receios aí em relação a golpes aplicados por diversos meios, via serviços de mensageria ou contatos telefônicos, né, em conjunto com orientações falsas que os direcionem aí a cair em golpes financeiros. Então acabam tendo uma resistência maior. Apesar da dificuldade que vimos, houve um aumento na procura pelo acesso e, consequentemente, buscas por aprender a manipular as ferramentas digitais. Agora eu passo a palavra a Denise, que vai dar continuidades aí nos artigos de 4 a 6. No segundo grupo de artigos, é apresentado como foi a reação dos idosos para utilizar as tecnologias e pesquisas quantitativas, apontando as ferramentas que foram mais usadas depois que ficaram em isolamento social. Observamos que, pelos estudos, no início da pandemia, muitos idosos desenvolveram muita ansiedade. Eles ficaram preocupados de como iriam desenvolver suas tarefas. Então, a procura da tecnologia se deu por necessidade de comunicação, seja com os familiares e amigos ou com procura de serviços, principalmente porque alguns desejavam continuar mantendo a independência. Os idosos mais resistentes à ideia de procurar ajuda na internet tiveram que se adaptar, já que naquele momento significava um meio de realizar atividades e manter a segurança. A procura por aparelhos eletrônicos cresceu para o uso dessa faixa etária e os smartphones foi a ferramenta mais utilizada por eles que, apesar das dificuldades, conseguiram aprender pelo menos o básico, como fazer uma chamada de vídeo, comprar algum produto ou fazer uma pesquisa. E isso foi muito importante para a autonomia. Teve também idosos que foram além e aprenderam a mexer em aplicativos financeiros, a ponto que algumas empresas observaram esses interesses e fizeram tutoriais voltados para os idosos aprender cada vez mais. O uso de aplicativos gerou um estado de bem-estar diante da situação de distanciamento. Eles puderam trabalhar com novas ferramentas. Alguns idosos começaram até a produzir conteúdo nas redes sociais. A inclusão digital dos idosos foi importante para que eles não parassem de exercer as suas habilidades, trazendo uma qualidade física e mental para que não perdesse a qualidade de vida. Agora continuaremos com a Érica. Dando início aí às nossas considerações finais, desde o início da pesquisa, a gente observou que esses problemas que a pandemia causou teve um impacto bem maior no grupo de idosos, né? Principalmente com relação às alterações de rotina. Isso porque esse público ele foi considerado aí o mais vulnerável com relação à doença. Então, tiveram essa interação social muito mais restrita. Com o avanço da pandemia e o prolongamento aí também desse isolamento social, causou um abalo na saúde mental de alguns idosos e também a perda de seus afazeres aí externos, né? Essa autonomia desses afazeres externos. E como essas interações elas passaram a ser assim mais virtuais, a gente viu a oportunidade e a importância de fazer um estudo sobre essa implementação de tecnologia nesse público durante esse período aí de pandemia. Dessa maneira, o objetivo geral desse trabalho, ele trouxe uma investigação do uso dessas tecnologias durante o período de isolamento social e nos possibilitou averiguar, então, que essa integração foi efetiva na rotina dos idosos, na grande maioria dos casos. A gente descobriu também quais essas tecnologias eles utilizaram e foi possível ranquear quais as plataformas que eles mais utilizaram. Além da gente notar que houve bastante dificuldade aí no manuseio dessas ferramentas, muitos deles precisaram aí de ajuda de terceiros para fazer o uso,
participaram até de projetos de inserção digital, o que nos mostrou aí a necessidade de inclusão digital aí nesse grupo, né? E todas essas descobertas, então, atenderam aos nossos objetivos, tanto os objetivos específicos, quanto ao objetivo geral, né, que foi proposto aqui na pesquisa. O levantamento dos resultados também nos proporcionou obter a resposta para a nossa pergunta norteadora, que houve, de fato, a influência na tecnologia, nos hábitos de consumo desse idoso, na comunicação com o mundo externo, e a migração digital, ela recuperou um pouco dessa independência na rotina deles, e trouxe bastante efeito positivo no dia a dia. A metodologia que foi aplicada na pesquisa, ela também possibilitou uma visão de ampliação para esse tema, pois como a gente teve uma limitação de tempo e só foi possível analisar aí 6 artigos, a inserção de mais estudo, ele vai enriquecer aí o conhecimento e trazer um acompanhamento até maior sobre o uso dessas tecnologias conforme aí a pandemia for sendo superada. Enfim, constatamos que para manter esse público aí motivado a continuar nesse meio digital, é um desafio que requer bastante atenção. Né, gerar aí acessibilidade tanto financeira quanto em questão de design dessas tecnologias, reduzir aí as dificuldades no manuseio, são questões aí que fazem parte desse desafio. E todas essas medidas de inclusão digital voltada para esse público idoso, elas são importantes e fundamentais para trazer aí uma qualidade de vida para eles, não só agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, mas também para que eles possam aí continuar a usufruir dessa autonomia que acabaram adquirindo nesse processo, né, e utilizar essa autonomia no pós-pandemia, já que essas relações aí virtuais, elas não têm uma tendência de parar, né, e sim de continuar aí por um tempo indeterminado. E com isso, a gente finaliza aqui a nossa apresentação, né, agradecendo pelo tempo que disponibilizaram aí para nos assistir, agradecendo ao professor e mestre Felipe Santos da Silva pela oportunidade da avaliação, e a professora Carla Cristina Bove de Azevedo, que foi nossa orientadora e nos ajudou muito no desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigada.